Que honra poder estar aqui para bater esse papo com a doutora Carla. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Giovanni. Honra minha. Honra nossa, né? É Poder isso estar aqui aí. em Curitiba para a gente trocar um pouquinho de ideias e bater um pouco o papo primeiro sobre a sua palestra, né? Você fez uma palestra hoje aqui que foi incrível, a galera, todo mundo aplaudiu. E, doutora Carla, para mim, eu tô nesse mercado já há algum tempo e para mim é sempre gostoso de ver profissionais que vêm e aparecem com o conteúdo da forma que você apareceu, trazendo e quebrando algumas barreiras. Eu quero começar pelo final da sua palestra, que você falou sobre, entre outros casos, cobrar consulta ou isso está ligado a posicionamento de alguma forma. Então eu quero Sim. que você se apresente para nós aí e depois a gente já entra nesse assunto. Boa tarde, eu sou a doutora Carla Salles, especialista em harmonização facial. E eu tô na área já há 4 anos, porém, de posicionamento digital apenas 1 ano. Então, essa curva de crescimento foi uma média de uns 6 meses de divulgação, de mostrando meu trabalho nas redes sociais. E a ideia de começar a cobrar consulta veio da época que eu atendia em cowork. Cowork. Sim, quando eu comecei, assim como muitos profissionais, né, que não têm as suas clínicas, atendem em cowork. E no cowork, as horas eram contadas, né? Então era meio limitado. O paciente, você marcava ali um paciente, você marcava 1 horinha, o paciente às vezes atrasava, ou às vezes o paciente desmarcava em cima da hora, e eu já tinha pago a sala, e aí eu perdia meu dia. Então, para não ter esses prejuízos de desmarcações e tudo, eu falei, vamos começar a cobrar a consulta. Eu já comecei cobrando R$ 600 a consulta. Caramba! Sim, eu já fui assim, no começo eu tinha esse receio de cobrar logo mais caro, que é um receio que a maioria dos profissionais, dentistas principalmente, tem. Porque a gente já vem de uma era que os dentistas não cobravam consulta. Sim. Na verdade, eles falavam que era uma avaliação. Tanto que quando alguém me procura, fala, vamos fazer uma avaliação, eu falo, a consulta, É. porque não é uma Muda, avaliação, muda né? todo um parâmetro, né? Sim, porque é o seu tempo, né? A pessoa está comprando o seu tempo. Então, assim, eu não estou ali de graça. Por mais que eu esteja ali, que ele não vá fazer um tratamento naquele dia, ele está ali comigo e ele está tomando o meu tempo, que eu poderia estar atendendo uma outra pessoa ou fazendo alguma outra coisa. Então, ele paga pelo meu conhecimento. E aí eu já comecei cobrando R$ 600, achava que não ia, mas acabou que foi, uma ali marcando. E aí, quando eu falava com o paciente, olha, se você fizer um tratamento no dia, eu abato esse valor. Se não, a pessoa perde. Então, parou de ter paciente faltando e também eu parei de ter prejuízo de perder tempo, paciente que ia lá só de curiosidade. Entendi. E interessante que eu não sabia dessa história, da maneira com que você está falando, a gente entende que era uma necessidade que te levou a ter um posicionamento. Sim. Hoje, você já é uma figura, você já é uma profissional no mercado da harmonização com um certo destaque. Sim. Não se trata mais da necessidade de um cowork, mas sim da necessidade de reservar um horário com a doutora Carla Salles. Teve essa virada de chave? Quando que você percebeu essa virada de chave aí? Eu percebi a virada de chave em julho do ano passado, porque quando eu comecei a me posicionar, eu trabalhava como modelo, já era especialista, já tinha ali todo um estudo, eu já tinha estudado bastante, feito curso, residência, mas não mostrava meu trabalho na rede social, porque eu ganhava muito bem como dentista, como modelo, né? Daí, quando eu comecei a me posicionar, eu ia para uma salinha que eu alugava todos os dias, eu ficava lá sozinha, gravando vídeo, como se eu já fosse uma profissional de sucesso. Então, eu já Ah, que ia super bem legal. vestida, e eu não tinha nenhum paciente. Só que eu chegava lá e gravava vídeos, como se o meu dia tivesse sido cheio de atendimentos, contando sobre procedimentos. Eu falava, olha, gente, eu atendi um paciente com essa queixa, eu apresentei esse tratamento para ele, para a gente resolver. E os pacientes foram vendo no Instagram que eu tinha soluções para os problemas Uma deles. estratégia de atração. Sim, uma estratégia de atração,
por mais que eu não tivesse, eu estava ali mostrando que eu estava fazendo trabalhando. Sim. Né? Então, eu já me colocava como alguém de sucesso, mesmo ainda não tendo muito pacientes. Quando eu fui fazer uma mentoria em julho, aí alguns amigos já tinham dado uma mentoria no comecinho do ano, aí eu falei, não vou dar mentoria agora não, vamos esperar mais um pouco, ainda com aquela insegurança. Daí surgiu a oportunidade de dar uma mentoria de full face em outra cidade, eu fui. E aí, nessa mentoria, já ali captei umas imagens, levei videomaker. Eu sempre tive essa ideia, assim, que eu tinha que sempre estar mostrando. Então, eu vejo, assim, profissional bom, mas que não mostra o trabalho. Não faz um vídeo atendendo, mostrando que está trabalhando. Não faz um vídeo falando dos tratamentos que ele faz. Só postando foto ali de jaleco, antes e depois. E você tem que fazer vídeo, porque o Instagram ele entrega mais vídeo. Mais pessoas vão assistindo. Uhum. Então, eu estava sempre, todo dia nos stories, eu postava alguma coisa. Mesmo que eu não tivesse ido trabalhar, eu postava como se eu estivesse trabalhando. Então, eu sempre tinha conteúdos para postar. E aí, eu fiz essa mentoria, criei bastante conteúdo. E dali para frente, começou a gerar mais autoridade para mim. Porque as pessoas já me viam como uma mentora. Então, os pacientes, eles já me viam como alguém que está ensinando para outros. Então, eles já me olhavam diferente e começaram a vir mais pacientes a partir das mentorias. E aí as mentorias foram um sucesso. Até hoje a gente tem mentoria todo mês. Hoje você dá mentoria na Inglaterra, né? Na Europa. Agora a gente está internacional. Você dá curso. Mas eu quero falar, as pessoas podem estar olhando para o nosso podcast agora, para nossa conversa, e dizendo assim, nossa, eles já começaram lá no pico do assunto. Mas é que isso também é uma estratégia de atração de público, né? Você já começa falando de algo que a pessoa para e olha, pô, eu quero ouvir sobre isso. E é uma necessidade de muitos profissionais hoje, né? A dor dos profissionais. Mas nesse papo, veja que nesse papo você já me falou de 2 viradas de chave. A primeira, do coworking. A segunda, da modelo que virou uma profissional da saúde. E hoje a doutora Carla é uma doutora já reconhecida. Hoje você não precisa mais... Eu conheço um pouco da sua agenda e o quanto é difícil marcar um horário com a doutora Carla, mas hoje você já é uma profissional que atende no Endereço Nobre, em São Paulo, que já tá aí na finalização da sua clínica, do seu espaço próprio. Quando que a doutora Carla virou essa profissional? Você é de onde? Fala pra mim um pouquinho da sua história lá do começo, porque eu sei que você é do interior de Minas, né? Se eu Fala pra mim essa história. Sim, é inacreditável. Eu vim de uma cidade bem do interior. Eu não nasci em berço de ouro. Uma cidade de 6 mil habitantes. Se chama Vargem Alegre, no interior de Minas. E saí de lá muito cedo. A minha família muito simples. A gente é da zona rural. E fui estudar, fui fazer cursinho, tentando fazer faculdade. Então, eu consegui, passei... Fui bolsista da faculdade, passei em odontologia. E dali para frente eu já me formei, fui para Belo Horizonte. De Belo Horizonte fui morar em Goiânia. Trabalhei numa clínica, um profissional muito reconhecido, Dr. Rildo Lasmar. Já fui trabalhar lá e de lá vim para São Paulo. E aí resolvi entrar na ROF, porque eu já havia desistido da odontologia por um certo tempo. Ah, é? Porque eu estava cansada, trabalhava... às vezes de 7 da manhã às 10 da noite dentro de clínica e sendo na odontologia convencional. Sim, na odontologia convencional. Uhum. Não tinha especialização ainda na época, não tinha nem condições de fazer uma especialização. Eu me formei, eu era bolsista, como eu te falei, trabalhava para estudar, não tinha... Às vezes eu não conseguia comprar nenhum material da faculdade e... tinha amigos que me emprestavam materiais. Foi bem difícil essa fase, inclusive, da minha vida, mas eu fui trabalhando, estudando e consegui. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu falei, eu preciso fazer a odontologia de alguma... Eu preciso gostar de alguma coisa. Tentar algo nessa profissão, porque eu estudei muito tempo e eu estava ali trabalhando como modelo. Então, eu cheguei aqui... Fiquei trabalhando como modelo no Brás e Bom Retiro. Acabou que cresci demais lá dentro e comecei a ganhar 20 vezes mais do que eu ganhava como dentista. Aí eu falei, vou desistir da odontologia, vou seguir aqui minha carreira de influenciadora. Só que veio a gestação e aí eu fiquei sem trabalhar. Falei, agora eu preciso uma profissão que quando eu vá ter um novo filho, eu consiga trabalhar ao mesmo tempo, né? E
não dá para ser modelo para sempre também, né? A gente vai Sim, envelhecer. E aí eu falei, então eu vou fazer harmonização. Aí eu fui fazer especialização, não tocava a profissão, ia fazendo ali, grávida fazendo especialização, terminei a especialização. Eu não A gente tá falando de que ano aí do teu curso de harmonização? Foi 2019 eu iniciei, 2020 eu iniciei a especialização, terminei em 2021, no final de 2021, daí eu comecei a fazer várias imersões, iniciei a residência em 2022. Eu finalizei a residência em 2022, ainda passei ali um ano sem postar nada, e eu era muito insegura. Todo mundo me vê hoje assim, segura, né? Mas eu sempre me preocupei muito com o paciente, porque ele estava depositando em mim a autoestima dele. Eu poderia destruir a autoestima daquele paciente se eu não fizesse do jeito que ele queria. Então eu tinha muito medo de atender. Então eu já tinha feito especialização, residência, curso, e eu não atendia paciente. Até que um dia eu falei, gente, eu preciso começar. E ainda aquele receio, porque eu sabia que quando eu começasse a postar os casos de paciente, as marcas de lojas que me patrocinavam ia sair fora, porque eu não era mais o nicho dele. Imagina, você vende preenchimento e tem uma pessoa que posta só look. Não faz sentido. E aí, a partir do momento que eu tua rede social é a tua vitrine, né? Exatamente. Quando eu comecei a divulgar meus casos clínicos, as minhas parcerias foram embora, assim. Eu tinha um contrato com uma marca, eu lembro, que me pagava 70 mil por mês. Caramba, Carlinhos. Eu tinha acabado de me separar, sair de casa com filho, aqui em São Paulo sozinha, minha família toda no interior. Não conhecia ainda muita gente. Eu peguei e saí confiando que aqueles trabalhos já, né, estava tranquilo ali financeiramente. Eles romperam comigo do dia para a noite, eu fiquei sem nada. E aí eu tive que começar do zero. Aí eu falei, agora eu vou ter que fazer isso aqui acontecer. Daí eu comecei a chamar amigas minhas, pessoas que eu conhecia, e eu comprava o produto e eu dava o procedimento para ela. Eu falava, vamos fazer aqui, deixa eu filmar fazendo para eu poder ter caso para postar. Certo. E porque assim, nos cursos que eu fiz, não tinham muitos pacientes modelos. Tanto que isso é uma coisa que hoje eu trouxe para minha mentoria, muito paciente modelo, para que os alunos tenham prática e que eles façam casos bons para postar. Eu até incentivo eles a postarem os casos. Então, eu ficava ali, cheguei no fundo do poço, mas a Hoff transformou minha vida, assim. Dentro de 6 meses, eu saí de eu lembro que quando foi... isso foi maio do ano passado, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês. Eu estava no fundo do poço, falei com meu irmão, vou ter que arrumar um empréstimo, não sei o que eu vou fazer. E assim, dei minha primeira mentoria, já fiz ali um capital e já comecei. E aí eu fui divulgando. Aí já me deu aquele gás, assim, para divulgar meu trabalho. Te anima, né? Sim, e aí quando chegou no final do ano ali, eu já estava fazendo uma parceria já com algumas marcas, elas começaram a me ver, porque até então ninguém me via, ninguém me enxergava. Aliás, estamos aqui, né? Eu estou aqui como entrevistador, mas eu represento uma marca. A Farm Aesthetics foi minha primeira parceira, inclusive. Que legal. E aí eu fui para o CIOSP, no primeiro... Eu lembro, e é engraçado que o CIOSP, olha só que história legal. Quando eu fui a primeira vez em um congresso, eu nunca tinha ido a um congresso. Foi em 2022, eu fui no meu primeiro CIOSP. Uhum. E aí eu entrei no CIOSP, foi ali que eu tive aquela certeza que eu queria a Hoff. Eu já estava todos os cursos, mas não divulgava. Mas aí eu cheguei lá, eu vi todo mundo. É isso que eu quero para minha vida. Hoff, os stands de Hoff bombando, o pessoal palestrando, cheio de gente assistindo. Cheguei pois eu sou muito a lei da atração. Já cheguei lá, falei, pois a próxima vez que eu vier aqui, eu vou estar palestrando aqui. Sério, e a próxima vez que eu fui no congresso, eu estava palestrando. Eu fui a convite do IOA e da Farm Aesthetics. Isso foi assim, muito rápido. Imagina, você começa a se divulgar e de repente você está palestrando no CIOSP, que é o maior congresso do mundo de odontologia, né? Legal. E interessante a gente saber um pouquinho dessa tua história, porque nós, como empresa, a Farm Aesthetics, ela sempre busca fazer parceria com profissionais que, de certa forma, falem a linguagem
do nosso cliente ou daquele profissional que olha para você e diz assim, meu, se ela conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Se foi possível para ela, é possível para mim também. Exatamente. Porque é sobre isso no final de tudo, né? A gente quer que o cliente cresça, a gente quer que o cliente cada vez mais se destaque. E eu lembro da tua primeira vez que você palestrou lá, eu lembro da tua segunda vez que você palestrou lá também. Agora você já subiu um degrau a mais. Hoje nós estamos gravando esse podcast aqui de Curitiba. Você acabou de palestrar em um auditório para 700 pessoas. Então, o teu nicho e a tua carreira, eu tenho certeza que se for para a gente olhar no ano que vem, assistir esse podcast, a gente vai dizer assim, nossa, olha o que a gente estava fazendo lá e onde a gente está agora, né? Está agora, exatamente. E eu acredito muito nisso. Eu olho muitos profissionais. Aconteceu até um caso no ano passado, no Congresso Full Face do ano passado, uma clientaça minha chegou e disse assim para mim no Congresso Full Face do ano passado, ela disse, Gil, tô começando os meus cursos agora. No ano que vem eu vou estar palestrando aqui dentro, você vai ver. E a palestra dela, e ela esse ano estava aqui, e a gente gravou isso. A gente gravou isso no ano passado. Eu lembro que eu falei para ela, vamos gravar isso aqui? E eu não tive nenhuma interferência nisso direta, porque depois eu mudei de função na empresa, ela passou para outro vendedor, o outro vendedor indicou ela. Quando eu vi o nome dela na grade de palestras, eu falei, caramba, ela tem que estar aqui. E aí a gente pegou o vídeo do ano passado e o vídeo dela palestrando. Eu também acredito muito nessa situação da lei da atração. Mas, doutora Carla, eu queria te perguntar assim, agora falando a respeito de parcerias. A gente chegou nesse assunto e eu quero te perguntar, aonde que faz sentido? As pessoas perguntam muito para mim, por exemplo, como que eu faço para ser notada por uma empresa? Como que eu faço para ser vista por uma empresa? E aonde que faz sentido uma parceria com empresa para você, assim? Fala para mim. Como eu fiz para ser notada? Porque já desde o começo ali eu comecei usando aquela marca. Então, acho que o produto tem que fazer sentido. Em primeira mão, né? Primeira coisa, você tem que se preocupar com o produto que você vai colocar no paciente, Sim. né? Então tem que ser um produto de qualidade. E desde o começo eu sempre usei o Biogelis e comecei a comprava de fornecedores, eu não comprava direto da marca. Só que vez ou outra eu colocava ali as seringas e filmava as seringas e fazendo vídeo e postando, até que um dia um vendedor da marca viu eu postando as seringas, me mandou uma mensagem para eu comprar da marca. Perguntou se eu já tinha um representante. E aí eu comecei a fazer relacionamento com os vendedores. Então, assim, é muito importante ter um bom network, né? Network, ele te abre portas. Em tudo, não é? Tudo. Não só nisso. A gente está aqui porque a gente tem uma relação de amizade, de parceria. E aí eu fui tendo essa cabeça, assim, de que eu tinha que ampliar meus horizontes. Então, eu tinha que fazer relacionamento com as marcas. Então, eu comecei, falava com o vendedor, eu falava, eu quero saber quem que é o gerente. Quero saber quem que é o dono da marca, eu quero conhecer ele. Sempre fui muito interessada. E aí as marcas já vinham vendo o meu movimento, e aí via meu Instagram, que estava uma vitrine já. Eu falo que o nosso Instagram ele é uma loja, né? Então, até para quem faz patrocinado, o lead ele chega ali, se ele não vê nada, ele vai embora. Tem que ter uma atração. Se tem uma atração, opa, tem um stories aqui legal, tem uns vídeos legais de Reels para eu assistir. Então, eu apresentava meu Instagram para as marcas e elas foram se interessando porque eu tinha um trabalho legal ali bem feito. Então, eu já tinha construído tudo isso para eu apresentar. Não adianta eu chegar lá numa marca que eu quero ser parceiro, eu quero ser speaker e eu não tenho nada ali para mostrar. Eu separo, meu Instagram não é mais vida pessoal, é profissional mesmo. Claro que eu posto ali no meu dia a dia também um pouco para não ficar um conteúdo maçante, que as pessoas gostam de acompanhar a nossa vida também. Mas eu entendo tudo como uma marca. Eu me vejo hoje como a marca Carla Sales. Então, a partir do momento que você se vê como uma marca também, os pacientes, eles compram você antes de comprar o seu produto, né? Então, assim, quando o paciente chegou para mim, ele já me comprou. Sim. Então, o que eu falar ali para ele... 90% da venda já está feita. Já está feita. Minha taxa de conversão é 100%. O paciente já chega, ele fecha alguma coisa, nem que seja um botox, ele fecha. Mas aí, voltando nas marcas, então fui fazendo esses relacionamentos, conhecendo, marcava reunião com um, reunião com outro, e fui conhecendo e fui crescendo, e aí eles foram me dando as oportunidades.
Aí foi quando surgiu o primeiro CIOSP, já comecei a fazer uma compra maior da marca também, Sim. né? Então, e foi assim que foi acontecendo. Legal. É legal saber, é legal ouvir isso de você, porque, de certa forma, a gente tá do outro lado da conversa e a visão que a gente tem é muito parecida com essa, porque a Farm Aesthetics, como princípio mesmo, a gente tenta fazer relacionamento com profissionais reais. Sim. Com profissionais que gerem, e eu vejo muito que engajamento com finalidade comercial é você olhar para uma pessoa e ver que, primeiro, faz sentido aquilo que ela faz. Sim. Segundo, você quer ser igual àquela pessoa. Sim. Você vê naquela pessoa algo que se diz assim, meu, que legal. E terceiro, que tenha uma parceria comercial que seja boa para ambos os lados. Sim, os dois lados têm que se beneficiar. Os dois lados têm que ganhar com isso. Só que você falou uma coisa que é muito interessante, eu peguei esse trechinho. Hoje você se vê como uma marca, a marca Carla Sales. Há um tempo atrás a gente estava almoçando junto e você me falou de uma situação que você estava fazendo alguns cursos e eu quero saber para onde que você mira agora essa marca? Qual é o foco dessa marca daqui para frente? Então, hoje a gente já está ali inaugurando a clínica nova, já estamos com planos de uma nova clínica também, já tem aí uma proposta de uma... Nem inaugurou. Nem inaugurou essa, e a gente já está com uma proposta de uma nova clínica aqui por perto, Balneário. Opa! Estamos pensando, estudando aí o mercado, mas a gente com certeza, eu penso em daqui um tempo franquear a marca. E hoje eu tenho buscado o mercado internacional também, de workshops fora do Brasil. Tem uma demanda muito grande internacional. A odontologia brasileira, agora, ela é referência, né, Carla? Referência. Eu vejo assim, eu tenho muitos pacientes internacionais, né? A gente ainda não pode atender lá fora, mas eu recebo diariamente pacientes que vêm de outro país para passar comigo, vêm só para passar comigo. Então, isso assim, eu fico muito feliz, né? Gratidão enorme. Imagina você ter reconhecido lá fora. E lá eles têm uma demanda alta porque os profissionais lá não são igual aqui. Qual que é essa diferença na tua visão? Fala para mim. Os casos clínicos não são tão refinados igual os casos clínicos. É muito diferente, assim, a gente foi fazer um workshop agora, os pacientes, assim, com muito preenchimento mal feito, e eles mesmos reclamando, falando, nossa, eu queria muito pro Brasil para poder fazer, porque aqui não tem. Legal, e né? tem uma defasagem mesmo de profissionais lá, e o brasileiro, ele quer estudar mesmo, ele quer fazer muito curso. Eu vejo os profissionais desesperados fazer curso. Às vezes fica fazendo tanto curso que acaba esquecendo também de praticar, né? Praticar. O que está estudando. Fica estudando ali. Eu mesma fui uma delas que fiquei 4 anos praticamente estudando e com medo de atender. E você mirou assim em uma... Tá, você fez curso, vou citar um exemplo aqui, você fez curso de bioestimulador, toxina, preenchedor, gerenciamento de pele e tudo. Teve uma hora que você mirou em um alvo e disse assim, eu vou por esse caminho? Teve. No começo, eu falava assim, eu vou ser referência em lábio. Aí eu comecei a fazer ali lábio. Muita gente vai por esse caminho, Muita né? gente. Eu acho engraçado isso, porque o lábio ele é um dos procedimentos mais difíceis de fazer. Que é muito refinado, delicado ali, né? Só que aí eu comecei a pensar, eu gasto 1 hora, e né, eu tava no cowork ainda nessa época, eu gasto 1 hora para fazer um lábio. Porque assim, o tempo que eu gasto para fazer o lábio era ali meia horinha, que é o tempo de anestesiar e fazer. Mas era 1 hora, porque eu tinha que falar com o paciente, né? O paciente chegava, às vezes atrasava, às vezes estendia o horário. Daí eu olhava e falava. Aí a primeira vez que eu fiz o meu full face, eu falei, gente, eu fiz um full face com 1 hora. Full face eu ganho tanto. O lábio eu ganho, eu pago, cobra, naquela época eu ainda cobrava, era R$1.000 um lábio. Olha. No full face eu tava ganhando 10, 12. Falei, gente, eu vou passar a fazer referência em full face, então. Que aí... E aí eu comecei a fazer o quê? Fazia campanhas no Instagram de paciente modelo para full face. Para full face. Para full face. Então só podia vir se fosse full face.
ia passar comigo, pagando o valor de paciente modelo, assinava um contrato que eu poderia divulgar a imagem dele. Então, eu fazia essas campanhas, botava lá, patrocinava, o paciente vinha, eu fazia, tirava foto e postava. Aí eu comecei a atrair esse público, porque toda vez que você quer um nicho, você tem que ficar focado ali. Sim. E aí tive essa trajetória no Full Face, e quando chegou final do ano passado, eu falei, eu quero ser referência agora em protocolos, porque aí eu agrego mais. Então, meu paciente, ele vem, ele faz ultraformer, ele já faz um full face, ele faz fios, ele faz bioestimuladores, toxina, full face, pescoço, colo, tudo em uma sessão. E aí ele já vem para fazer o meu protocolo. Então, legal. Eu fui fazendo isso. Aí eu vou divulgando. Hoje eu divulgo o quê? O meu protocolo. Igual a mesma coisa da técnica que eu ensinei aqui hoje, que é a supraauricular, que quase ninguém conhece. Toda vez que eu falo dessa técnica, ninguém conhece. É uma técnica que eu estudei, eu queria me diferenciar. E eu comecei a bater em cima ali no Instagram. Todo dia falando da técnica, até que eu virei referência na técnica. Na técnica. É ótimo. É isso mesmo. O que é muito legal de ver, sabe, doutora Carla, essa situação, quando você foca e você vai por um caminho. Ontem, a tua colega, a doutora Nayane Pacheco, ela fez uma pergunta para a plateia, onde ela disse assim, o mercado está saturado? Não, o mercado não está saturado. O mercado está saturado de profissionais medianos. Exatamente. Agora, de profissionais que se destacam, existe inclusive uma carência no mercado desses profissionais. Eu considero você como uma dessas profissionais, até porque nós temos uma parceria e essa parceria se dá muito pela relevância que você tem no mercado hoje. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui pedindo para que você deixasse um recado para esses profissionais que hoje olham para o mercado e dizem assim, mas o mercado da ROF está saturado, o mercado da estética está saturado. Como que você enxerga esse mercado e qual seria o recado que você deixaria para esse profissional? O mercado da ROF, ele não está saturado, até porque as pessoas cada vez mais buscam estética. É o mercado que mais cresce mundialmente, é o mercado da estética. A pessoa, ela deixa de cuidar da saúde, mas ela não deixa de cuidar da estética. É verdade. E a partir do momento que você entrega um bom resultado, então você se capacita, porque assim, nós que trabalhamos com estética, é obrigatório você saber a técnica, você entregar um bom resultado. A partir do momento que você tem técnica, tem um bom resultado, o que vai te diferenciar é a maneira como você comunica a sua mensagem, a maneira como você se porta, você se coloca no mercado. Então, acho que as pessoas, elas não sabem se colocar no mercado. Elas são inseguras e elas só ficam focadas ali em aprender técnica. Não vai fazer um curso de venda, não faz um curso de oratória para aprender a conversar e ter uma boa oratória. Importantíssimo. Eu trabalhei com rádio, gente, por isso que quando a gente foi fazer isso aqui, eu falei, para mim não tem problema nenhum, isso aqui para mim é muito tranquilo. Porque uma oratória dominada, ela abre portas. Exatamente, a oratória é muito importante, até na hora da consulta ali, para você saber vender, convencer seu paciente. Então, você tem que saber uma boa oratória, tem que ter uma qualidade visual dos vídeos. Vejo o pessoal não sabe gravar vídeo, posta um vídeo com uma qualidade ruim. Antes e depois, nos resultados que você entra ali, você não vê nem a diferença do antes e depois. Não capricha na foto do antes e depois, não capricha na experiência do paciente, que conta muito também. O paciente de estética, ele é um paciente mais elitizado, ele não quer só chegar ali, fazer o preenchimento, ele quer ser bem recebido. Então, assim, eu tenho toda uma gestão do paciente, desde a hora que o paciente entra... A jornada do paciente contigo. Exatamente, a jornada. Ela entra no Instagram, ela já tem um contato ali comigo ou com alguém da minha equipe, já vai para o primeiro atendimento, que faz ali a venda do atendimento, ele segue para o meu pós-atendimento, que acompanha ele todo o processo. E antigamente eu não tinha, né, toda essa equipe, era eu. Mas eu tinha... Era você no Instagram, era você recebendo, era você cobrando, era você secretária? Eu secretária, eu era tudo. Mas assim, eu tinha ali na minha mentalidade que uma hora ia ser uma empresa grande. Mas eu vejo isso. Falta
saber se posicionar no mercado. Quando você sabe se posicionar, igual eu vejo muito assim, vamos competir por preço. Não dá para competir por preço. Não. Porque aí o paciente fica pedindo desconto. No momento que eu mudei, eu comecei a cobrar mais caro, foi quando eu mais tive atração de pacientes. Pacientes bons, pacientes high ticket, aquele paciente que chega, que não fica te chorando para pagar. Ele tá ali você pelo gera valor. Você gera valor. Ele vai pelo seu valor, independente de quanto você vai cobrar. Então, assim, os profissionais têm medo de cobrar, não têm percepção de valor sobre eles mesmos. Eles também não têm uma noção de que a imagem conta. Então, desde uma imagem visual dela, a forma como ela se veste, como ela fala, ela ou ele, né? A forma como ela se mostra ali na rede social. Eu fico olhando assim, às vezes eu vejo um profissional de estética aparecendo nos vídeos cheio de filtro falando de naturalidade. A coerência zero. Então, assim... A coerência mandou lembrança. Ainda bem que a partir de janeiro não vai ter mais esse negócio de filtro, já vai dar uma melhorada aí. Então, mas eu acho que é isso, assim, ter falar a língua, tudo tem que estar falando a mesma língua. Então, seu tratamento, a forma como você vai falar, a forma como você vai mostrar no Instagram, tudo é um conjunto para que você saia ali do mediano e vá para o próximo nível. Subir uma escadinha, né? E onde que a gente acha a doutora Carla nas redes sociais? Me segue no Instagram. Carla Salles. Só doutora... tá Carla Salles, só. Doutora mentorias. Mentorias, inclusive. Se vocês quiserem ter uma mentoria sobre gestão de carreira, também eu tenho minha mentoria de gestão de carreira. Isso é muito importante. Às vezes, você falou uma coisa que é muito importante, porque às vezes é só o que falta para aquele profissional que já fez 80 cursos de 80 técnicas diferentes e ele domina as 80. Mas continua... Igual eu falei hoje ali para eles, eu falei, gente, vai chegar um momento que técnica, vocês vão ver que não tem tanta diferença. Vai mudando, muda pouco. O que tem que investir também nessa parte de venda, que a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a vender. Não lê um livro de venda. Quiser, já vou até deixar aqui uma dica de um livro que eu gosto muito, se chama Story Branding. E tem aquele outro também, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esses 2 livros são fantásticos. Você tá vendo que tem conteúdo nessa conversa, não é só um rostinho bonito, tem muito conteúdo. Doutora Carla, eu como hoje gerente nacional da empresa, eu quero te agradecer por essa parceria que a gente tem. A gente é muito feliz com isso, por ter profissionais como você, com teu gabarito, não só técnico, mas com a tua história e com o que você passa para os nossos clientes e com o que você engaja dos nossos clientes. Pra gente, isso faz sentido. Esse tipo de parceria faz sentido. A gente é muito feliz com isso. Eu também, eu sou muito grata. Muito obrigado por isso. É uma honra pra mim estar aqui. Eu que agradeço. Com Deus, viu? Continue assim sempre. Amém. Valeu. Com Deus, amém. Valeu, tchau, gente. Tchau. Show!